queria primeiramente manifestar para vocês que é efetivamente um grande privilégio poder estar aqui, representando a cidade de Rio Grande, a Vigilância em Saúde, especialmente. Eu me chamo Glauber Acunha Gonçalves. Este é um experimento clássico de epidemiologia analítica. Tá? Nós realizamos esse tipo de estudo não tanto naquele objetivo master, vamos dizer, da epidemiologia analítica, de tentar obter relações precisas entre causa e efeito da propagação desse agente patógeno na população. O nosso objetivo era antes conseguir construir algum tipo de métrica do impacto da Covid no município, que desse aos nossos gestores, em tempo real, condições de sentar a uma mesa de negociação nos comitês de crise para defender o recrudescimento de algumas das ações de defesa da população e, ao mesmo tempo, no momento propício, poder relaxar algumas dessas medidas. Eu acho que todos viveram um pouco isso, aqueles que são gestores, da necessidade de aplicar medidas mais duras, das pressões de todo lado, para que algumas dessas medidas fossem relaxadas. Então, ele é um experimento muito mais operacional do que do ponto de vista científico-acadêmico, embora seja a aplicação de alguns métodos bastante interessantes, tem até alguma coisa de inovação nisso aí. Como nós não tínhamos elementos de referência anterior, não temos série histórica do impacto desse agente patogênico sobre a população, nós tínhamos que, em tempo real, poder aplicar algum tipo de métrica que dissesse como o Covid estava impactando o município de Rio Grande. Nós fizemos isso, obviamente, na única alternativa disponível, comparando territorialmente o que acontecia com os nossos municípios vizinhos. No segundo momento, a Secretaria de Estado da Saúde começou a divulgar dados de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente pôde expandir a nossa comparação, vendo o que acontecia no nosso território contra todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Num terceiro momento, quando um consórcio de órgãos de imprensa começou a fazer chegar até nós dados de todo o espectro dos 5.570 municípios do Brasil, nós podemos colocar isso tudo a funcionar e comparar Rio Grande com os demais municípios brasileiros. Como é que se faz isso? Se faz isso com tecnologia de informação, com banco de dados. O Brasil é um exímio gerador de dados de saúde. O DataSUS é um dos mais primorosos bancos de dados disponíveis para fazer epidemiologia e tinha que estar hoje no protagonismo mundial da epidemiologia com Covid. Porque os dados disponíveis no Tabnet DataSUS, eles são preciosos. Nós utilizamos, então, uma base de dados do IBGE, espacializando todos os municípios. Junto com os dados do IBGE também tem a população, o perfil populacional por faixa etária, que é um dado importante. Em seguida, nós vamos buscar dados também desse consórcio de veículos de imprensa, para, em tempo real, nós fazíamos atualizações semanais do número de óbitos por município no Brasil, conforme eles divulgavam. Nós validávamos amostralmente, buscando dados nas páginas das secretarias de saúde, os boletins epidemiológicos que boa parte das prefeituras publicou. E, fundamentalmente, o dado de número de óbitos por capítulo CID para todos os municípios brasileiros em 2016, 17 e 18. Então, com esse perfil de dados, a gente compôs compomos um indicador do impacto da epidemia para o nosso município, comparando ele com os demais municípios brasileiros. Mais ou menos isso. Nós estratificávamos como eu consigo analisar a vulnerabilidade da população, pelo número de óbitos que eu tive anterior à pandemia, daquelas doenças que são comorbidades Covid. Pego o número de óbitos que eu tenho por Covid até aquele momento, eu monto um ranking e estabeleço uma classificação para os municípios. Esse é o estado do Rio Grande do Sul, visto do ponto de vista dos municípios que sofrem menor impacto, em verdinho, dos que sofrem maior impacto ali, em vermelho, das condições médias. Esse quadro, esses mapas, eles eram atualizados semanalmente. Esse é um de dezembro de 2021. O que significa alto impacto? Para vocês entenderem assim, vou pegar um município de Imbé, lá no Rio Grande do Sul, na litoral do Rio Grande do Sul. Estamos uma população de 23 mil habitantes, 117 óbitos por Covid, durante todo o ano de 2018, por todas as outras doenças do espectro cardíaco, respiratório, endócrino, renal, câncer, etc., eles tiveram 132 óbitos.
Ou seja, a Covid praticamente leva o mesmo número de vidas que todas as demais doenças durante um ano inteiro. Se eu pegar o município de Rio Grande, o nosso impacto é bem menor, embora tenhamos 487 óbitos. Mas lá em 2018, 1.540 pessoas perderam a vida pelas doenças que são comorbidade. Dentro desse ranking, até para citar, o primeiro lugar no Brasil seria Bagé. A melhor relação, número de óbitos por Covid em relação ao número de óbitos de todas as outras doenças. Rio Grande fica em terceiro lugar. A gente pode ver isso para o Brasil inteiro. A gente só não pode julgar essa questão das áreas maiores, em vermelho, na região norte e centro-oeste, mas aqui os municípios também são muito grandes. Então, quando a gente gera esse tipo de mapa, passa uma impressão, mas, de qualquer forma, o impacto é muito maior em algumas regiões, essas que estão marcadas em vermelho, e essas em verde e laranja são onde tem o menor impacto. Tá? 70% dos municípios que têm bem pequeno impacto aqui são municípios com menos de 10 mil habitantes. Todos os municípios com mais de 500 mil habitantes, todos, estão nas faixas vermelhas. Nós não paramos por aí, a gente tinha interesse também em verificar o que acontecia em termos do impacto da região sobre o município. Então, aplicamos uma metodologia clássica, o índice Moran, autocorrelação espacial, para tentar determinar como as coisas estavam ocorrendo na área circunvizinha de cada município. Para entender se o município, afinal de contas, era uma exceção ou se aquilo era um comportamento de região. E aí a gente vai ver o mapa. Foi. Esse é o índice de Moran. As áreas em azul são as menos impactadas aqui tem as datas, né? Março, outubro. Vocês observam que o Brasil, evidentemente, tem um comportamento extremamente heterogêneo, tem que se tomar muito cuidado quando a gente fala de impacto Covid no Brasil. Que Brasil? A gente termina o período de pandemia ainda com muitas áreas azul, com muitos municípios de baixíssimo impacto. Em compensação, do outro lado, a gente tem uma série de áreas que estão aqui marcadas em vermelho, em que o impacto realmente é muito grande. No pós-pandemia, deveríamos já estar nos preocupando em entender quais são os fenômenos que trazem esse tipo de comportamento. Uma última coisa, quanto tempo temos? Ainda temos. Por que nós resolvemos utilizar o número de óbitos de 2018 como referencial para tentar determinar a vulnerabilidade da população? Escolhemos a esmo? Não, nós aplicamos uma outra metodologia geoestatística consagrada, que chama regressão espacial. Nós vamos pegar todos os dados que nós coletamos, população, que é de se esperar, né? Vai morrer mais gente no município quanto mais gente estiver lá. Ou, quem sabe, a densidade populacional. A densidade populacional pode ser mais importante que a população. Ou, quem sabe, o perfil da população, número de pessoas com mais de 60 anos. Quanto mais gente com mais de 60 anos, será que eu tive mais óbitos? Para vocês terem uma ideia, a regressão é inversa. Num município com maior longevidade, eu tenho um impacto menor. Talvez justamente porque as pessoas com mais de 60 anos nesse município vivam com melhor qualidade de vida, com melhor saúde. O índice que melhor representa a variabilidade de óbitos entre os municípios brasileiros, aquele que explica por que morreu mais nesse município e menos naquele, não é a própria população, mas sim o número de óbitos que nós tivemos em 2018 pelas doenças que são comorbidade Covid. Ela explica 96,4% da variância de óbitos entre municípios. Então, a gente poderia pegar esse parâmetro, o número de óbitos em 2018, e praticamente prever o número de óbitos que eu teria para cada município brasileiro, e acertaríamos com 96,5% de precisão. Claro que nós não poderíamos ter feito isso lá no início da pandemia. Isso já é um resultado obtido a posteriori. Okay? Esse foi um trabalho integralmente operacional, desenvolvido no âmbito de uma Secretaria de Saúde, num compartilhamento. Profissionais da Secretaria, profissionais da Universidade Federal, que orientou toda a aplicação da metodologia. Por que isso pode ser feito numa Secretaria de Saúde? Porque esses modelos rodam cada vez em computadores mais simples, mais modestos. Porque todos os softwares utilizados aqui são livres. Nada é pago. Isso tudo foi realizado sem investir um centavo em equipamento e em software. Porque os dados estão todos disponíveis e porque nós temos uma geração de novos profissionais na Secretaria de Saúde
que já vêm com o digital na veia, entende? Já estão na inclusão digital total, se torna simples para eles usar essa metodologia. Muito obrigado. Eu deixo... Posso fazer uma coisinha aqui? Quem quiser verificar, a gente deixa na área da nuvem todos os dados que foram usados no processamento aqui apresentado, ok? Se vocês quiserem depois, tem os dados de todos os municípios. Obrigado.